A mulher masculina, ela não tem medo de ser traída. Ela tem confiança na habilidade que ela tem de ir embora. Então, quando você está no relacionamento, a mulher feminina, ela não fica procurando traição, ela não fica olhando o telefone, ela não tem uma total confiança no homem. A verdade é essa, porque ela entende a natureza masculina. Quando você entende a natureza masculina, você entende que ele é passível de erro. E quando você entende que ele é passível de erro, você tem que estar convicta e preparada de que se acontecer algo, você vai saber defender a sua integridade. Então a mulher feminina, ela não está preocupada com o que os outros vão pensar. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela não negocia com a sua própria dignidade em prol de um relacionamento. Entende? Ela tem o posicionamento dela e os valores dela muito bem definidos. Então, quando ela está no relacionamento, essa coisa de que se ele está curtindo foto, se ele está conversando com alguém, para ela, não é uma função dela se preocupar se ele vai fazer ou não, ou ficar evitando, ou ficar olhando. Uma mulher sábia, ela confia no seu instinto, na sua intuição e na sua observação. Então a mulher feminina, ela tá mais nessa pegada. É um nível a mais, entende? Quando a pessoa atrai a gente, não é sobre a gente. Além de ser um pouco de crenças que atraem pessoas traíras, mas na maioria das vezes não é sobre a gente, é sobre a pessoa. A pessoa em si, dentro de si, há uma atraição do que é valor e do que é vontade, do que é cabível fazer e do que não é cabível, do que é bom e do que é ruim. Existe uma dicotomia dentro da pessoa que faz com que a pessoa não tenha postura de valor. A pessoa não consegue bancar o que diz, a pessoa não consegue usar tudo que ela fala como um comportamento, ela não tem retidão. Quando eu falo retidão, é o chakra do cardíaco, o chakra do laríngeo e o chakra do frontal alinhado. Quando a pessoa tem isso, a pessoa não mente, a pessoa não consegue fingir, a pessoa fica muito, muito honesta. Então, os beija-flor brigando. Então, a traição é mais sobre o outro, uma indefinição de personalidade quebrada do outro. Pode consertar? Pode consertar, mas são em casos raríssimos onde há realmente uma vontade genuína de corrigir, sabe? É muito pouco, sabe? Porque geralmente pro homem o fim de uma relação acarreta muita coisa negativa. Então, para ele não viver isso, ele às vezes finge que mudou, ele às vezes finge que é outra pessoa, justamente para ele não perder aquela estrutura emocional. Porque a gente, emocionalmente, a gente se quebra e a gente se reconstrói. Eles se reconstroem com mais dificuldade. Então, para eles, o fim de uma relação é uma coisa muito pesada, porque a reconstrução dele demora, às vezes, anos, se realmente houver uma reconstrução, porque pode não ocorrer e o tempo passar e ele não vai fazer nada a respeito para poder resolver isso, não vai procurar uma ajuda, não vai. Então, é importante a gente saber disso, que a traição é do outro, é uma responsabilidade da psique do outro, não é uma coisa nossa. E a gente, se a gente quiser ser mais curada, a gente precisa aceitar que o outro é o outro. E aceitando que a gente é a gente. Então a gente precisa entender que é triste. Mas se a cabeça da pessoa não tiver condições, já não teve condições de lidar com o compromisso, e ele não tem condições de lidar com compromissos dele para com ele mesmo. Então, você não tem o controle. Se a pessoa te trair, a pessoa tem uma questão com ela que não é você ficando que você vai resolver. Você tem que ficar em prol de si própria, da sua própria integridade.
do seu psicológico. Você imagina conviver com uma pessoa da qual um feminino curado está dando o máximo, está sendo uma mulher completa para aquele homem. Você imagina viver achando que ele pode trair você de novo. Então isso não vai te dar paz, isso vai te colocar no masculino, porque isso é uma ação que foi originada em dor.